Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um tema extremamente atual e importante que é a responsabilidade socioambiental empresarial. Você ouviu falar na norma ISO 26000? Pois é, a gente vai ver aqui hoje de que forma essa norma impacta em nossa vida ou na vida de uma organização. Então, para isso, a gente chamou aqui hoje, convidou o Takashi Yamashi, que é um dos brasileiros especialistas no assunto, uma das maiores autoridades no assunto, e que vai falar um pouquinho hoje sobre a responsabilidade socioambiental. Takashi, é um prazer ter você aqui hoje e queria que você falasse um pouquinho sobre o conceito de responsabilidade socioambiental empresarial. Na verdade, quando foi feita a norma de responsabilidade, né, a palavra é bem responsabilidade. Então, o que acontece? O que for assistencialismo, benemerência, não é contado como responsabilidade. Então, a empresa não adianta fazer tipo de donativos, benemerência, campanhas no processo, se ela não cumprir as obrigações trabalhistas legais da atividade dele, das suas ações. Então, com isso que se diz responsabilidade. Então, a diferença entre uma ação social, né, e a responsabilidade é exatamente isso, o que cumprir as leis, as normas vigentes no seu país para o exercício das suas atividades comercial, industrial e de produção. E o que vinha a ser a norma ISO 26000? Qual a importância dela para a sociedade? A ISO foi feito o seguinte, como cada país adotava certas exigências, né, na questão socioambiental, então se uma empresa quisesse exportar o produto para a França, tinha que obedecer a norma francesa. Se fosse exportar para os Estados Unidos, tinha que obedecer uma norma americana, para o Japão, mesma coisa. Então, com isso, se viu a necessidade de criar uma espécie de guia de recomendações para universalizar a linguagem do que é responsabilidade socioambiental. Os 8 anos de trabalho seguido no mundo inteiro, em 2010, ficou concluído o texto chamado ISO 26000. Na verdade, é uma guia de recomendações de como é a ação socioambiental e o que é uma responsabilidade. Então, foi definido através desse documento. E cada país, por sua vez, tem que fazer suas normas, sua legislação própria para isso. E de que forma o senhor acha que essa norma tem contribuído para implementar nas organizações a responsabilidade socioambiental? E quem pode aderir a essa norma, de que forma, como se adequar? No Brasil, então, baseado nessas recomendações, o Conselho Federal de Contabilidade baixou uma resolução chamada 1003, no ano de 2004, falando que todas as empresas e instituições no Brasil têm que fazer o balanço socioambiental a partir do dia 1º de janeiro de 2006. E com isso criou uma norma chamada NBC-T15, que nada mais é do que um compêndio de todas as recomendações, tanto da ISO como da ABNT em relação à questão socioambiental. E esse é o documento que inicia no Brasil toda a forma de apresentar as empresas nessa questão de qual ação social e ambiental que a organização está cumprindo. Você está aqui hoje em Salvador, né, para falar de um tema aqui super importante, que é o balanço ambiental. Então, como é que é feito o balanço? Como levantar esse passivo, esse ativo ambiental? Sim. De que forma que isso é feito? A norma brasileira, né, fez 2 tipos de normatização. Então, a norma da Conselho de Contabilidade, que eu falei para vocês, a T15. Além disso, a ABNT fez a norma chamada NBR 16001, que é a Norma Brasileira de Responsabilidade Social. E também fez a 16002, que é da equipe de auditoria, como é que você prepara a equipe de auditoria. E depois fez a 16003, que é a certificação, como certificar as empresas e organizações nessa questão socioambiental. Então, com isso, o Brasil fez a lição de casa perante a ISO e regulamentou essas formas de trabalho. A grande parte dos problemas das empresas hoje é que o pessoal não está lendo essas normas e essas legislações não estão cumprindo com essas ações. E para finalizar, então, o que você entende? Qual a importância da responsabilidade socioambiental para a sociedade? Não só para a sociedade, para a empresa também é importante o processo. Porque normalmente a pessoa acha que ao ter que atender essas normas vai ter um custo adicional no seu produto, no seu serviço. E não é nada disso. Na verdade, o governo também criou uma série de legislações que nós chamamos de renúncia fiscal, no qual o governo federal está deixando de receber parte do tributo de tal maneira que as empresas possam dedicar nessas questões socioambientais para adequar sua empresa, reduzir o custo operacional dela e ganhar competitividade no mercado. Só que como a pessoa não está, os empresários não estão lendo essa documentação, nem os profissionais estão se capacitando para isso, então muitas ações que hoje
são feitas a ação socioambiental são meramente despesa e não está aproveitando a renúncia fiscal. Entendi. Tá bom, muito obrigada, Takashi. Foi uma verdadeira aula, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, que a gente vai discutir um novo tema. Obrigada. Bem? Pronto, Então, tá obrigada, Takashi. Obrigado pelo curso, obrigado pela aula. Tá, joia.